A cidade de Vila Real e seus arredores têm motivos suficientes para uma visita e neste vídeo vou-vos mostrar quais. Vila Real é uma cidade transmontana que, pela sua localização, não demasiado afastada da costa e dentro da região do Douro Vinheteiro, pode ser usada como base para explorar a região do Douro e Trás-os-Montes. Vamos começar pelo seu centro histórico. Vila Real teve início na parte mais a sul, a chamada Vila Velha, que foi fundada pelo rei Dom Dinis, mas essa fundação não foi fácil. Durante a ocupação muçulmana e até à formação de Portugal, esta região era relativamente despovoada. Chamava-se Terra de Panóias e ficava grosso modo entre a Serra de Marão e o rio Tua. E o seu centro administrativo era aqui, em Constantino de Panóias. Constantino tinha uma importante feira e ficava perto da estrada romana que ligava Chaves a Moimenta da Beira. No entanto, Constantino não tinha condições naturais de defesa. A partir do século XIII, os nossos reis orientaram os seus esforços para criar uma nova vila pertencente à coroa e que tivesse o controle sobre os abusos dos fidalgos senhores das terras sobre os antigos habitantes. A primeira tentativa de criar essa nova vila com melhores condições de defesa foi no reinado de Dom Sancho II, na freguesia de Mouçós, neste monte da ermida de Santa Cabeça, onde existia um antigo castro. Não houve entendimento com o clero e não teve sucesso. A segunda tentativa foi no reinado de Dom Afonso III, com o foral de 1272. Vila Real, implantada num promontório, cortada pelos vales dos rios Corgo e Cabril, oferecia melhores condições naturais de defesa. Mas os elevados impostos anuais não compensavam as regalias e também não teve sucesso. Foi o seu filho, Dom Dinis, que criou um novo foral em 1289 para a fundação de Vila Real, mas ainda com um regime tributário excessivo que viria a ser retificado num terceiro foral de 1293. E é neste promontório entre os rios Cabril e o Corgo que vai ficar o burgo medieval da Vila Real, que passa a ser a nova sede administrativa de toda a terra de Panóias. Dom Dinis decreta outras medidas, como por exemplo a passagem por Vila Real do caminho de Panóias para Amarante, a proibição da interferência do alcaide nas decisões do Conselho eleito e proíbe igualmente a estadia de mais de um dia aos nobres poderosos com cargos públicos. A Igreja de São Dinis e a Ermida de São Brás são contemporâneas da fundação de Vila Real. Ambas eram do estilo românico, embora a de São Dinis tenha sofrido uma remodelação no século XVII, perdendo as suas características românicas. A Igreja de São Dinis foi a igreja matriz de Vila Real até 1835, quando passou a ser a Igreja de São Domingos. A ermida de São Brás manteve o seu estilo românico e serviu de capela funerária. No interior vêm 5 arcosólios, um deles guarda Dom Lourenço Viegas, que era filho de Egas Muniz, que foi o aio de Dom Afonso Henriques. Na Vila Velha havia escassez de água e Dom Dinis mandou construir uma cisterna, ainda antes das muralhas. Essa cisterna era chamada o Poço do Alcácer. Para além da escassez de água, as vias de comunicação que lhe passavam a norte fizeram com que os habitantes construíssem fora das muralhas na direção norte. Nesta rua que liga ao Rocio temos algumas antigas casas e outras apenas em fachada.
Esta é a casa onde viveu o heróico marinheiro Carvalho Araújo, que morreu ao interpor o seu navio entre um submarino alemão e o vapor São Miguel, que seguia cheio de passageiros. Esta é a Casa das Brocas, uma casa senhorial construída pelo avô de Camilo Castelo Branco, um dos mais notáveis romancistas nacionais. Durante os séculos XIV e XV, a vida económica da Vila Velha vai passando assim para a região mais a norte, onde siga a estrada Porto Chaves. No século XVI, a população que vive extramuros já ultrapassou os 480 habitantes da Vila Velha e em 1528 surge a nova paróquia de São Pedro, no extremo norte do centro histórico. No século XV, com a construção da ponte de Santa Margarida sobre o rio Corgo e o caminho municipal que ligava com as freguesias rurais da zona do Douro, faz aparecer o bairro dos Ferreiros. Foi um importante núcleo de oficinas ligadas aos artefatos de ferro, ferreiros, espingardeiros, serralheiros e ferradores. Este é o canhão do rio Corgo e representa um desnível de aproximadamente 70 metros em relação à cidade. Tem um percurso de passadiço pelas escarpas do Corgo, com início lá na Vila Velha e que liga pela ponte de Santa Margarida ao Parque do Corgo e que, se estiver em forma, vai gostar de conhecer. Esta ponte metálica foi construída em 1904 para substituir a ponte de pedra de Santa Margarida e para fazer a ligação à estação ferroviária, que foi inaugurada em 1906. Vimos por alto como Vila Real surgiu e se desenvolveu, agora vamos regressar ao seu centro histórico. O seu centro desenvolve-se em volta da Avenida Carvalho Araújo. Os edifícios administrativos principais ficam nesta zona. A Avenida Carvalho Araújo é o centro social de Vila Real, com 350 metros de comprimento por 30 de largura. Ela vai desde o edifício do município, a sul, até ao edifício do Tribunal, a norte. Mas nem sempre foi assim. Tudo começou pelo terreiro nas traseiras do convento de São Domingos. Terreiro este que mais tarde foi chamado de Campo de Tabulado, onde no século XVIII havia feira semanal à terça e à sexta-feira, e era neste terreiro onde celebravam as festas e procissões religiosas. Com a construção do convento de São Domingos no século XV e a Casa dos Marqueses de Vila Real no século XVI, passou a ser considerada a zona mais nobre de Vila Real. O Palácio dos Marqueses de Vila Real era um único palácio quinhentista e dividiu-se em duas casas em 1634,
quando a parte visualmente mais antiga desse palácio foi adquirida por emprazamento pelos descendentes de João Pinto Pereira, alcaide de Hervededo, antigo concelho ao lado de Chaves. O poder e o imenso património dos Marqueses de Vila Real atraiu para Vila Real outras famílias nobres, e isso ficou patente nas casas brazonadas existentes em algumas das ruas deste centro histórico que iremos percorrer. Agora vamos ver as traseiras de ambas as casas, vistas pela rua António de Azevedo. Enquanto a casa do Marquês manteve as ameias e um traçado similar ao da outra fachada, a casa do Morgado do Arco tem uma fachada totalmente refeita no século XVIII, com aspecto barroco. Do outro lado da Avenida Carvalho Araújo fica a Igreja de São Domingos, atual Sé. Esta igreja tem origem num convento dominicano fundado por monges vindos do convento de São Domingos de Guimarães, no século XV. O rei D. João I doou terrenos para o convento em 1421 e 22 e as obras iniciaram-se em 1424. A parte conventual sofreu 2 grandes incêndios e foi convertida para Conservatório Regional de Música em 2004. A igreja, de estilo gótico mendicante, tem 3 naves escalonadas e transepto saliente. A Capela-Mor foi reformada em 1755, perdendo assim a provável cabeceira de 3 absidíolos do gótico mendicante. O retábulo-mor não é daqui, ele veio de um mosteiro cisterciense, só não se sabe qual. Toda a fachada conventual voltada à avenida, incluindo a Torre Cineira e a Capela-Mor, foram reconstruídas no século XVIII. Aqui do lado direito vemos a fachada interior do Conservatório de Música, que foi inaugurado em 2004 e veio substituir as ruínas de toda a parte de dependências conventuais que ficaram destruídas em 2 incêndios do século XIX. Este chafariz metálico veio substituir em 1891 um de pedra, aqui construído em 1532. Apesar de Vila Real ter sido pioneira na sua rede pública de eletricidade em 1894, em 1905 ainda não havia rede de distribuição de água e era neste chafariz que a maioria da população se abastecia. Isso obrigava a permanência de um polícia aqui para manter o abastecimento por ordem de chegada, para evitar zaragatas entre a população. Mais abaixo fica a praça do município, onde fica a atual Câmara Municipal e 2 antigas casas do século XV. Aqui, onde fica esta fonte de repuxos, ficava o antigo edifício da Câmara Municipal. Ele foi demolido em 1915, junto com outros edifícios, para criar uma maior amplitude da Avenida Carvalho Araújo. Este atual edifício da Câmara era o Hospital da Santa Casa da Misericórdia, inaugurado em 1820, de estilo neoclássico, e tinha a fachada voltada para o lado oposto, para o lado sul. Nos finais do século XIX, eles transferem a fachada principal para este lado, para o lado norte, e acrescentam o escadório barroco, que veio do antigo convento de São Francisco. Aqui do lado esquerdo vemos 3 casas medievais do século XV. A do meio foi onde, segundo a tradição, nasceu Diogo Cão, o navegador enviado por Dom João II em viagens de descobrimento pela costa ocidental africana.
Estas casas terão sido construídas no século XV, mas tiveram acrescentos e modificações, pois têm três tipos de padieiras de diferentes épocas: o arco abatido do século XV, o linear em friso esculpido do Renascimento e as de arco canopial, tipicamente do período manuelino. Partindo da Igreja São Domingos, vamos percorrer o centro histórico. Venham comigo. Neste largo fica a Pastelaria Gomes, onde se podem comer os covilhetes, umas empadas de carne que tradicionalmente só se comiam na festa e feira de Santo António. Atualmente eles estão acessíveis em quase todas as pastelarias da cidade. Isso deve-se à iniciativa de Dona Maria Sousa Magalhães Gomes, da Casa Gomes, que decidiu substituir a massa dessa altura por massa folhada, para que fosse possível que as empadas fossem degustadas ao longo do dia e não apenas a seguir à sua confecção, como era costume. No Largo do Pelourinho podemos ver a réplica do Pelourinho original, feita em 1515, quando o rei Dom Manuel passou o novo foral a Vila Real. E continuamos pela Travessa da Portela. E como se pode ver, temos casas antigas interessantíssimas e muito bem reconstruídas. E chegamos à Igreja da Misericórdia do século XVI. E reparem na imagem de Santa Bárbara que ela tem na esquina. E na outra esquina tem outra da Virgem. Sim, esta igreja forma um quarteirão em forma de trapezoide com ruas estreitas em volta dela. Ela teve o patrocínio do abade de Monçós, Dom Pedro de Castro, o mesmo que mandou construir a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, e ambas construídas na década de 1530. Ambas têm semelhanças de volumetria, mas enquanto a de Guadalupe procura imitar o estilo românico gótico do século XIII, a da Misericórdia já se nota a influência do novo estilo, do maneirismo, que surgia sorrateiramente em Portugal e que iria ser oficialmente usado no claustro principal do Convento de Cristo em Tomar, por Diogo de Torralva. E aqui chegamos à antiga Rua Direita, atual Teixeira de Sousa. Ela vem desde a Misericórdia e termina lá do outro lado do centro histórico, no chamado Cabo da Bila. Sim, Bila com B. Esta é uma das mais bonitas ruas do centro histórico e já vamos ver porquê. Ao fundo vemos a Igreja de São Paulo, também conhecida por Capela Nova, Igreja dos Clérigos e Igreja de São Pedro Novo. Ela forma um gaveto entre duas ruas, formando um largo onde vemos várias casas blasonadas. Esta Igreja de São Paulo foi fundada em 1638 pela Irmandade de São Pedro e foi ampliada e recebeu o atual frontispício, que ficou concluído em 1756.
Esta fachada foi executada pelo mestre Matias Lourenço de Matos, de Vila Real. O autor do projeto permanece desconhecido, mas tanto esta como a capela da Casa Mateus ficaram atribuídas ao pintor-arquiteto José de Figueiredo Seixas, que aqui trabalhou nas pinturas desta igreja a partir de 1745. Ele foi discípulo de Nasoni nas obras da Catedral do Porto e dos Clérigos, e por isso se diz que esta igreja teve influência de Nasoni. Em Vila Real há cerca de 72 brasões em antigas casas e edifícios. E continuamos pela rua Dr. Roque da Silveira, que é a continuação da antiga Rua Direita, até ao Jardim da Carreira, que seria o antigo limite norte deste centro histórico. E chegamos ao Monte do Calvário, onde fica o Jardim da Carreira. Este jardim surgiu da necessidade de criar um espaço público de lazer no século XVIII e originalmente foi arborizado com espécies de árvores vindas da Serra do Gerês. Dentro dele têm expostos alguns dos muitos brasões desta cidade. Não é por acaso que lhe chamavam a Vila Real a Corte de Trás-os-Montes. E subindo um pouco mais a ladeira, chegamos lá em cima, ao topo do Monte do Calvário. E aqui vemos a capela do Bom Jesus do Calvário, um templo construído em 1680 a mando da Ordem Terceira de São Francisco, que depois de várias ampliações chegou à forma atual. Aqui, no Monte do Calvário, tinha existido desde o século XVI uma via sacra e uma capela dedicada a São Sebastião. É no segundo fim de semana de julho que aqui se faz anualmente a procissão do Senhor do Calvário, que saindo desta capela desce até à Igreja da Misericórdia e regressa aqui. Nós viemos subindo desde a Vila Velha, inicialmente pela Avenida de Carvalho Araújo e depois, desde a Misericórdia, subimos todo o centro histórico até aqui ao Monte do Calvário. Para norte, a cidade ainda se desenvolve outra parte, por bairros residenciais, dos quais um primeiro constituído por casas abastadas do início do século XX com jardim. E depois, mais a norte, vem um bairro mais recente que rodeia a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Mas não vamos perder tempo com bairros residenciais porque ainda falta ver uma parte do centro histórico. E partindo do Jardim da Carreira, continuamos pela Rua da Boa Vista. E eis que chegamos ao largo do Chefe Artur,
E vemos do lado direito o quartel dos Bombeiros Voluntários e Cruz Verde, conhecidos usualmente por Bombeiros de Cima. Este foi o primeiro quartel de bombeiros de Vila Real, ativo desde 1864. O chefe Artur foi chefe deste quartel durante 75 anos. Ao fundo vemos a Igreja de São Pedro, que surgiu quando Vila Real cresceu fora das muralhas da Vila Velha e cresceu rapidamente para norte. Ela foi fundada em 1528 por iniciativa de Dom Pedro de Castro, abade de Monçós, que aqui está sepultado. Inicialmente, esta nova paróquia funcionou na anterior capela de São Nicolau que aqui existia. A igreja atual é fruto de uma ampliação-reconstrução entre 1708 e 1730, já no estilo barroco. E saindo pelo Largo de São Pedro temos duas ruas muito interessantes. Do lado direito, a Rua Isabel de Carvalho, que já vos vou mostrar. A Rua Isabel de Carvalho anda alinhada pela fachada da Igreja de São Pedro e a meio tem este pequeno edifício de arquitetura eclética do início do século XX, onde funciona uma barbearia. Esta é a Rua 31 de Janeiro, com antigas casas muito interessantes. Ela vai dar na Igreja de São Paulo, onde estivemos. E chegamos à Rua de Avelino Patena, que tem uma antiga casa com uma janela renascentista de esquina.
Se ainda estiver com fogo, não deixe de visitar o quarteirão conhecido por Bairro dos Ferreiros. Faça esta Avenida 1º de Maio, que tem uma vista panorâmica sobre o Rio Corgo, até à Ponte Metálica e depois desça pela Rua Santa Marta até a antiga Ponte de Santa Margarida. O bairro dos Ferreiros é um bairro popular de Vila Real que conserva ainda alguns belos exemplares da habitação popular, com as suas características varandas e adufas. Aqui, antes da ponte, fica a Capela de Santa Margarida, mandada construir por Dom Pedro de Castro em 1520 e levantada pelos artífices que moravam neste próprio bairro. No século XVIII, esta capela mudou de invocação para São Lázaro, por exigência dos artesãos que moravam neste bairro. Esta é a Ponte de Santa Margarida. Ela foi construída em 1490 com o patrocínio também de Dom Pedro de Castro. Ela foi reconstruída em 1843. Dom Pedro de Castro contribuiu com a fabulosa soma de 400 mil réis para a conclusão desta Ponte de Santa Margarida. Mas quem seria esse benemérito Dom Pedro de Castro que tantas obras fez em Vila Real? Ele era neto de Fernão Pérez Coronel, regedor da cidade de Segóvia, em Espanha, que recebeu dos reis católicos título e regalias que os fidalgos têm em Espanha. Esse título e regalias era para ele e para os seus descendentes. Dom Pedro Coronel era o seu nome, que mudou para Castro de sua mãe. Ele estudou inicialmente gramática e filosofia e depois estudou direito civil e canónico e recebeu do Papa o título de protonotário apostólico.
E com esta vista da subida da Rua do Corgo, no bairro dos Ferreiros, despeço-me de vocês. Obrigado por terem assistido a este vídeo e já sabem, se gostaram, cliquem no like para fazer cócegas ao algoritmo do YouTube.